Fala galerinha, mais 10, estamos de volta. Eu vou pedir para você se inscrever no canal. Fechou, Daritinho? Fechou. Vamos falar sobre Liga Europa, aquele campeonato que muitos criticaram os finalistas, né? Falaram que é o final da Liga da Conferência, a final da Liga da Conferência deveria ser a final da Liga Europa. E o Eintracht Frankfurt e o Glasgow Rangers não tem nada a ver com isso, estão na final e vão ser campeões. Um só, né? Um só. É hoje, quarta-feira, 18 de maio, daqui a pouco às 16 horas. Eu tô quase igual o Neto. 10 minutos eu falo depois que chamo os convidados. 16 horas a bola vai rolar e vamos conhecer o campeão da Liga Europa e aquele que vai ser o cabeça de chave de algum dos grupos da Liga dos Campeões da Europa. Leva o título e ainda vai pra Champions. Ah, merecido, né, cara? Merecido. Não, você quer dizer assim, leva o título e ainda vira cabeça de chave, né? Com certeza. Essa questão de ser cabeça de chave, eu já não sei se eu concordo muito. Agora, de ir pra Champions, merecido. Merecidaço. Galera, bora falar dessa final. O Max vai analisar os pontos fortes das duas equipes que podem chegar nessa decisão. Ele falou que no Rangers tem o lateral lá, que é o grande destaque, né, do Rangers. E do nosso querido Eintracht Frankfurt tem o Borré, ex-jogador do River Plate, né, o colombiano Borré, que joga muita bola. Batia continente, nos imitava aqui no canal, aqui, que a gente fazia isso aqui. Grande Borré. Galerinha, eu vou falar aqui da campanha dessas duas equipes para chegar nessa decisão, né? A equipe que... O que eles fizeram para estar nessa grande decisão? E quem merece o título mais? O Eintracht Frankfurt? O Rangers? A gente vai dar nosso palpite aqui agora. Max Miller, quero que você diga para mim a campanha do Eintracht Frankfurt, depois eu falar do Rangers. Como é que foi a caminhada, desde a primeira fase até na semifinal? Falar rapidinho. Fase de grupos, a Eintracht Frankfurt fez 12 pontos, ficou na primeira posição. Ele empatou com o Fenerbahçe, depois ele venceu o Royal Antwerp fora de casa, depois ele fez 3-1 em casa no Olympiacos, depois ele venceu o Olympiacos fora por 2-1. Ele empatou com o Royal Antwerp em 2-2 em casa e ele fechou empatando fora com o Fenerbahçe. Grupinho embaçado, hein, Max? Não foi um grupinho fácil. Embaçado, foi não. Eu lembro que na época que a gente não colocou ele como classificado, a gente colocou eu pelo menos coloquei Olympiacos e Fenerbahçe. Provavelmente. Só colocava um, né? O outro nas oitavas de finais, eles venceram fora de casa o Betis na Espanha por 2-1 e em casa empataram por 1-1. Foram para as quartas. Nas quartas de finais, empataram em casa por 1-1 com o Barcelona, depois de estavam ganhando, só cederam o empate. E aí venceram o Barcelona fora de casa, 3-2, aquele jogo que a gente estava zoando, que estava 3-0, e o Barcelona conseguiu fazer 2 golzinhos. Na semifinal, venceram o West Ham fora por 2-1 e venceram em casa por 1-0. Ao todo foram 20 gols marcados, 12 gols sofridos em 12 jogos. Campeão em 1979 e 80. No caso, a temporada 79, né? 80. Isso. Então eles buscam o bicampeonato. Esse time do Eintracht Frankfurt. Max, se você percebeu bem, é um time que fora de casa, ele venceu todos os jogos, empatou acho que só um fora de casa, que foi contra o Fenerbahçe na última rodada de grupos. E em todos os jogos o time alemão fez pelo menos um gol. Todos os jogos ele fez pelo menos um gol. Então ele fez aí 12 partidas e nos 12 jogos ele fez pelo menos um gol. Ou seja, Rangers, fica esperto, faz um gol. Provavelmente vocês vão tomar nessa final de campeonato. Cara, é uma final, né? A gente pode esperar que tome um gol, mas final nunca se sabe. E a campanha do Glasgow Rangers? Como foi? O time tá desde o início da competição jogando, entrou na fase de playoffs. No playoff a equipe bateu a equipe do Alascarte por 1-0 e depois conseguiu segurar o 0-0 fora de casa. Já na fase de grupos, o Rangers estava no grupo do Lyon, cara. O Lyon que teve uma das melhores campanhas na Liga Europa. Perdeu em casa por 2-0 pro Lyon na estreia. E depois perdeu fora pro Spartak Praga por 1-0. Começou com 2 derrotas da fase de grupos, hein, Max? Tipo assim, quase a ponto de falar, tô quase eliminado. Sim. Só que o Rangers deu a volta por cima. Bateu o Brodz por 2-0 e depois arrancou um empate fora de casa. 1-1. E no jogo mais importante, a equipe bateu o Spartak Praga em casa por 2-0. Foi aí que provavelmente fez a diferença. E no último jogo, arrancou um empate na França, em 1-1 com o Lyon, e passou em segundo no grupo, quando teve que enfrentar um adversário que vinha da Liga dos Campeões. Quem era o adversário? O Borussia Dortmund.
Rangers bateu na Alemanha por 4-2, no que o Rangers jogou demais, Max. E peço desculpas, porque no vídeo eu falei que foi uma das maiores zebras da história do Borussia. Lembrando que o Rangers já fez muito feito histórico aí no futebol. Empatou em 2-2 jogando em casa, quando o próprio Borussia classificou. Nas quartas de finais, venceu Estrela Vermelha por 3-1 na ida e depois na volta perdeu por 2-1, classificado. Eliminou o Braga com uma derrota por 1-0 em Portugal, uma vitória em casa por 3-1, de mostrar força em casa, né, Max? E nas semifinais, perdeu para o RB Leipzig por 1-0 e ganhou em casa por 3-1. 23 gols marcados, 16 gols sofridos em 16 jogos disputados. A campanha do Rangers para a final. A gente vê que, se a gente for fazer na média, o Eintracht faz mais gols do que o Glasgow. Cara, né? e acho que a vida do Glasgow, Eintracht Frankfurt foi mais difícil, cara. O Glasgow jogou 4 jogos a mais, né? Esse dos adversários nessa Mas foi equilibrado, né? O Glasgow talvez sofreu, o Eintracht sofreu mais pela questão dos adversários, mas o Glasgow tá desde o começo, né? Então, foi uma caminhada mais longa, né? E, tipo, foi uma dramática, né, Max? Tipo, você tá dando playoff, quando cai na primeira fase. Começa com 2 derrotas. São Sim. 2 campanhas diferentes, né? Mas 2 campanhas que são merecedoras de título, mas a gente sabe que só um será o grande campeão. É isso, 16 horas em Sevilha, no estádio Ramon, lá das Quantas, lá, estádio de Sevilha, o maior campeão da Liga Europa. No Frankfurt. estádio que tem mais títulos do que os 2 próprios times juntos. E Glasgow Rangers vão definir aí quem serão os campeões da Liga Europa, temporada 2021-22. E aí eu deixo Hora dos palpites. Aí eu deixo pra você essa pergunta. Quem será o campeão? Pra mim, o Eintracht Frankfurt será o campeão. Pra mim, o Glasgow será o grande campeão. Deixem suas apostas e se inscrevam no canal. Liga Europa abraço. aqui é a final. Valeu!